A gente vai. E vamos entregar esse caminho e vamos falar, dá pra fazer. E vamos ser legal a ponto de fazer as pessoas abraçarem isso e construírem. O Brasil já teve lapsos disso. Aquilo que a gente falou, o movimento pelo impeachment da Dilma, as pessoas doavam e iam pra rua, era uma coisa espontânea. Você teve lapsos de cidadania. Você teve lapsos de cidadania na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas. Você teve em São Paulo, quando teve a Revolução de 32, você teve isso. Que é um lapso que é muito único, que não tem a ver com o Brasil, porque o Brasil destruiu. O que foi Canudos? Quando Antônio Conselheiro junta um monte de gente que não tinha nada, e eles falaram assim, vamos fundar uma cidade quase santa, se rebelando contra a República. As pessoas, aquelas pessoas que não tinham nada, morando num sertão pobre, elas foram construir algo que conectava elas, inclusive, com Deus. Era uma coisa única. Pô, você tem que entregar isso pras pessoas. Hoje, falam pro brasileiro, sua história é uma desgraça, você é fruto de um estupro, o colonizador. Hoje, cara, eu fiz um vídeo lá mostrando assim, isso aqui foi o lugar onde provavelmente chegaram as caravelas. Renan, mas o colonizador, o negócio... Não, porque o índio... Pô, galera, você que tá me ouvindo, você tá aqui, você é o colonizador. As pessoas se esquecem disso. Teu avô era o colonizador. Todo mundo no Brasil, salvo, sei lá, uma pessoa que é 100% negra, ou um cara que é 100% indígena, ou um imigrante italiano que só casou com os italianos, você tem português. O maior percentual genético que nós temos no Brasil é de portugueses. Todo mundo praticamente no Brasil tem português. Então você é filho do colonizador. Então pare de xingar teu bisavô. Não desonre ele. Foi uma pessoa que cruzou o oceano. Assim como não desonre teu bisavô africano, teu bisavô indígena. Nós somos isso. E aceite que isso construiu uma das maiores nações do mundo. Vamos parar de ter vergonha da nossa história. Vamos parar de falar que isso aqui é uma desgraça. Vamos de falar assim, não, a gente é o... Pô, a gente teve vários memes maravilhosos. O cachorro caramelo. Não somos. E não dá pra ter terra rara que faz, vamos dizer, aviões de guerra pros Estados Unidos e ser um cachorro caramelo. Um cachorro caramelo não consegue transformar terra rara em bateria pro Elon Musk fazer um carro. Um cachorro caramelo não consegue ter uma base em Alcântara. Você precisa ser uma pessoa séria, que vai defender seus interesses, vai ter que estudar muito, e aí você vai ser respeitado pelos outros, e você vai fazer boas parcerias, e aí você se torna importante. Não dá pro Brasil, o Brasil como nação, parece que ele tá numa eterna infância. E qual é a característica da infância? Você não tem responsabilidade, você não trabalha, e você curte o tempo todo. A gente quer isso, é carnaval, aqui ó, tô feliz. Não dá. E a gente vai ter que explicar pras pessoas, porque as pessoas, volto para aquilo do Nordeste. O Nordeste, especialmente a Bahia, cara, especialmente Salvador. Salvador foi um lugar condenado a ser feliz. As pessoas saiu um despacho de um juiz, você tá condenado aí na Bahia, você só tem que ser feliz. Mas não, mas eu tô mal-humorado hoje. Você tem que rir, cala a boca. Então o cara não pode não estar feliz. E é desesperador. Porque, né, você tem que estar tempo, lá vem o Bolodum. Cara, é horrível Salvador. Salvador é uma favela gigante com muito assassinato. Todo mundo se matando, com mais de 15 facções se matando, mas se você não estiver sorrindo e, a cara já chegou, você não é soteropolitano. Mentiram pra galera de Salvador. Galera de Salvador, mentiram pra vocês, sua vida tá ruim, para de fingir que você tá feliz, você não tá feliz. Tá uma desgraça morar em Salvador. E as pessoas, é verdade, tanto que Salvador perde população. Se fosse feliz, morar em Salvador, tava todo mundo se mudando pra lá pra ser feliz. Tão indo embora. Se estão indo embora, não tem ninguém feliz. A Bahia, as pessoas vão embora, o estado perde população. Se estão indo embora é porque a vida não tá boa. Então, essa farsa do brasileiro que só quer viver na rede é mentira. Se o baiano se saiu lá da Bahia, ele foi pra outro lugar pra trabalhar. Pô, sim. Pra ralar, pra sobreviver. A farsa que venderam dele, que é outro lugar, que é o Paraíso na Terra, o Rio. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, do caos. Beleza. As pessoas estão indo embora do Rio, o Rio perdeu população. Se fosse tão bom, tava todo mundo querendo curtir o Rio. Ninguém quer curtir, as pessoas vão pra Curitiba, que é o oposto do Rio. As pessoas estão indo pra Goiânia, que é agro e serviço pra caramba e medicina pra caramba. As pessoas estão indo pra outros lugares que tem uma outra cultura, que é uma cultura de trabalho. As pessoas estão saindo do Brasil da curtição e indo pro Brasil do trabalho. As pessoas estão migrando pro lugar onde tem agro, que é outro Brasil. Não é o Brasil do, eu tô tranquilão, tô feliz. Não, cara, é o Brasil, vou ralar e se eu ralar eu vou ver o fruto do meu trabalho. Então que tal a gente avisar pra Bahia, galera de Salvador, menos alegria, menos favela, mais trampo, mais ordem, menos bagunça e vai ficar tudo melhor. Aí você vai poder, num determinado horário, curtir lá teu Olodum, você vai comer o seu acarajé, vai botar pimentinha, mas de resto você vai ter um emprego bom, você não vai ser assaltado. Esse é o pacto que tem que ter.
O problema é que a gente fica mentindo pro Brasil, que é possível você trabalhar pouco, ganhar muito e ser feliz. Não dá. Isso não dá. Foi a discussão estúpida e infantil do fim da escala 6x1. Estão prometendo pro brasileiro que ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Foi isso que foi prometido. E Como não vai isso acontecer. é possível, né? Como é que pode isso? A gente já estava discutindo um problema de que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, eu estava ouvindo na rádio lá o Eduardo Oineg falando comparando o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, né? E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, como é que a gente pode... A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, o Igor, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar para as pessoas, você realmente quer ir para uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ele ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é este o tema do Brasil? Você tem uma das maiores nações do mundo e o que a gente está discutindo é se vai soltar um Bolsonaro ou se você vai dar botijão de gás para os outros. Isto não é futuro. E aí, por isso que eu fui rodar o Nordeste, fui rodar o Brasil todo, gravando vídeos sobre os mais variados temas. Sobre data center no Rio Grande do Norte, sobre, sei lá, aumentar a ganhos de valor na cadeia produtiva do milho no Maranhão. E, cara, deu audiência, vídeos de 500 mil views, 700 mil views no Instagram, falando de pauta. Então, meio que